Gente, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo aqui é o nosso vídeo da aula 3, tá? Que ali nós falamos um pouquinho sobre o que a gente começou na segunda aula, né? Então, como eu tô falando pra vocês, é recém a terceira, tem muita coisa ainda pra gente ver, né? Se de repente tu não entendeu ainda até agora, ficou alguma dúvida, né? Tu pode tirar, tu pode me chamar em particular e tirar essa dúvida, porém muita coisa ela vai vir, né, vai ser elucidada de uma forma melhor, tu vai compreender de uma forma melhor ao longo dos dias. Até a 10ª aula vai ser, né, só sobre esse teor mais psicológico e mais raiz, mais família. A gente vai falar sobre antepassados, a gente vai falar sobre acordos que foram feitos antes de a gente vir para essa vida atual, né, que a gente tá. Então tem muita coisa ainda. E essa primeira parte, esses 10 primeiros dias, são essenciais para que a gente entenda a segunda parte. Lá na segunda parte, na segunda etapa do nosso treinamento, eu vou falar, né, muitos pontos para vocês, desde como é feita a nossa memória, né? Quem está fazendo, por exemplo, o primeiro treinamento agora, não precisa, né, se apavorar. Nossa, então tu já falou isso antes, o que tá acontecendo, o que eu tô fazendo, tô me sentindo peixe fora d'água aqui. Não se apavore. O que a gente vai fazer? Quem já me acompanha sabe, né? Eu já falei, principalmente no último treinamento que a gente fez fechado, que foi sobre finanças, eu falei muito, né, sobre o nosso íntimo, que é tudo, né, que vem antes de tudo. E ali eu expliquei pra vocês, né, que todo o nosso processo mental, a nível subconsciente, funciona de forma através do feedback, né? Ou seja, tudo que a gente vive, a gente vai reproduzindo mais do mesmo, né? Tudo que a gente já viveu, a gente vai reproduzindo, porque a nossa vida é baseada em fatos que já experienciamos. Então, como alterar isso? Então, na segunda etapa aqui desse nosso treinamento, eu vou explicar direitinho para vocês como é que funciona a memória, como é que a gente pode alterar a memória, né? A gente vai falar sobre resignificação, sobre revisão, enfim, várias coisas. Então, se agora ainda não caiu alguma ficha, não se preocupe que isso vai cair ao longo do tempo. Porém, se tiver dúvidas, é só me chamar, não tem problema. Bom, então, sobre esses processos de cura que são essenciais. Por que a gente está falando sobre isso, né? Mais uma vez, é porque lá no nosso sistema de crenças fica tudo registradinho em forma de emoção. Então, a emoção que eu tive de acordo com uma situação que eu vivi ficou registrado lá e virou a minha crença. E tudo que eu tenho na minha vida, que eu vou conseguindo na minha vida, é através da minha crença. Eu só vou conseguir aquilo que eu acredito que eu posso, né? Se lá na minha infância me convenceram que eu era uma pessoa que não merecia, ou que era um lixo que não conseguia nada, tem casos assim, né? Que me disseram que eu não poderia fazer, ou quando tu é criança te disseram que tu é gordo, ou tu é magro demais, ou tu tem que comer, ou sabe, tudo aquilo foi impregnando ali no teu subconsciente. E quando tu cresceu e alguém te disse assim, nossa, por exemplo, vamos dizer que dá um exemplo, por exemplo, te disseram a infância inteira que tu era gordo. Aí alguém te diz, mas tu é tão magrinho. A pessoa, hã? Sério? Né? Então a pessoa se acostuma muito a ser validado pelo que o externo diz dela, né? Então nessa primeira fase a gente vai aprender a olhar mais para dentro de si, se encontrar consigo mesmo, tá? Então, esse negócio, né, esse lance de pai e mãe é complicado? Mas é a nossa base, né? É a pirâmide, né? É a base da pirâmide. Então, é uma base que vai formando ali toda a nossa vida até chegar lá ao pico, né? Então, é importante falar sobre isso. Tem pessoas, né, que tiveram alguns problemas. Todo mundo tem problema. Não existe quem não tenha problema, porque o contraste, o problema é sinal que tu tá vivo, é sinal que tu tá expandindo. A gente veio para essa, como eu coloquei lá nos textos para vocês, a gente veio para essa dimensão aqui, para a terceira dimensão, para essa Terra que a gente tá, o planeta Terra, porque é aqui, é só aqui que tem contraste e é só aqui que a gente expande, né? Então lá, quando a gente era puro ser vibracional, tava lá, né, tocando uma arpinha, não, acho que não é assim, né, mas quando a gente tava lá só como ser vibracional, a gente, né, eu tô precisando evoluir mais no amor. Então eu vou pra lá. Vou escolher uma família que também esteja precisando ver isso. E aí a gente decide vir,
né? Porque é através do contraste que a gente cresce, é através, por exemplo, desse pai tóxico, da mãe tóxica, que a gente tem que olhar, avaliar e crescer com isso. E é difícil entender isso às vezes no início, né? Porque, por exemplo, agressões físicas, abusos, né? Que acontecem muito. Como que uma criança vai passar por isso? Existem acordos pré-estabelecidos que a gente vai ter uma aula para falar só sobre isso, mas aqui a partir de hoje vocês vão entender mais. Cada aula vai plantando uma sementinha que vocês vão entendendo a outra, a seguinte, né? Então, no momento assim, aqui eu como ser vibracional identifiquei que eu preciso desenvolver mais amor, mais carinho, eu vou vir para essa experiência física que eu tô aqui para ter contato com pessoas que vão incentivar isso em mim, que vão tirar isso de mim, né? Por exemplo, pessoas que às vezes a gente como ser humano, a gente tem muito assim, uma postura de só se identificar e só gostar do que é comum. Tu falou sobre esse assunto, adorei, me identifiquei. Tu falou sobre aquele assunto, mas eu não concordo contigo. Então a gente tende a gostar mais do que é semelhante a nós, né? Aquilo que a gente se identifica, a gente traz pra gente. E aquilo que a gente não gosta, a gente já fica meio assim, né? Então, às vezes a gente tem essas experiências aqui nessa vida para que justamente a gente faça as pazes como um todo e com o todo também. Porque, por exemplo, se eu não costumo gostar de certas atitudes de alguém, eu tenho que aceitar aquela atitude para ficar de bem com aquilo e resolver aquilo. Enquanto tu for resistente a um assunto, não vai funcionar. Enquanto houver resistência, não há solução, né? Enquanto eu for resistente a um assunto, eu vou estar obstruindo o fluxo do compreendimento, o fluxo do amor, o fluxo da compreensão daquilo. Então, por isso que a gente tem que baixar a guarda, analisar. E uma coisa muito importante, gente, não é de uma hora para outra. Não é com um vídeo, não é com esse vídeo aqui que a tua vida vai se solucionar. Não é com 2 aulas que a tua vida vai se solucionar. É depois desses 30, 40 dias que a gente vai viver aqui, as fichas vão ir caindo ao longo do tempo. Tudo é gradual. A expansão é gradual. Como eu sempre digo, não tem como uma consciência de ameba hoje virar uma consciência expandida amanhã. Não tem como. Então, por isso que tudo é gradual, é aos pouquinhos. Então, a gente tem que ter essa paciência até conosco mesmo, né? Então, eu vou falar logo no início aqui, 7 minutos já, né? Mas vou falar logo no início sobre o exercício que eu falei pra vocês, né? A técnica de reconciliação. Eu aprendi essa técnica de reconciliação no primeiro workshop que eu fiz, que foi lá em 2009, se não me engano. Que, na verdade, eu sempre digo para as pessoas que a minha incursão, né, a minha jornada real de transformação começou de 2016 para cá. A diferença na minha vida pessoal começou da segunda metade de 2017. Porém, a gente sempre vem trazendo uma bagagem mesmo, né, de aprendizado. Ainda em 2009, eu nem conhecia a física quântica, nem a LDA, né, a popular lei da atração, mas eu já estava, né, trabalhava, então eu trabalhava no comércio, gostava muito, né, de aprender técnicas e coisas para vender mais, que a gente também vai falar sobre isso aqui, não sobre vendas, mas as técnicas, né. Então eu já fazia cursos na área. Eu fiz um curso uma vez, em 2009, que foi um workshop fechado, né, fechado mesmo, tu ficava isolado lá 3 dias. E lá a gente fazia também um exercício de, como eu tô propondo aqui pra vocês, de fazer as pazes com o passado, as pazes com a base ali da nossa vida, da nossa família, que é pai e mãe. Esse exercício consistia assim, todo mundo conhece esse exercício, eu acho, alguém que já participou de uma atividade assim. É tu imaginar a pessoa que fez parte da tua vida na tua frente. Por exemplo, eu tive problemas com meu pai, eu vou imaginar o meu pai na minha frente. Eu tive problemas com a minha mãe, eu vou imaginar a minha mãe na minha frente. Tu vai imaginar a pessoa. Óbvio que antes disso, né, tu vai fazer uma meditação. Tu vai respirar fundo, tu vai entrar em contato com o teu eu interior. Isso para qualquer coisa na vida é muito importante. Quantas mais vezes tu quiser fazer isso, faça a meditação. Tu vai entrar em contato, né, com o teu eu interior, como se tu fosse fazer uma oração. Para quem não é adepto ainda da meditação. Tu vai entrar em contato, né, com o teu eu interior, tu vai meditar, tu vai, né, olhar para dentro de si. E aí tu vai imaginar alguém que tu tenha tido algum probleminha, assim, né, algum porém.
algum contraste. Por exemplo, tive problemas com o pai. Tu vai imaginar a figura ali. Pode ser qualquer pessoa, gente. Pode ser até, sei lá, alguém que tu tenha tido um relacionamento, né? Mas como a gente tá falando pai e mãe, né? A gente pode fazer essa técnica pra qualquer pessoa. Pode fazer pra um ex-namorado, pra uma amiga que às vezes tu perdeu o contato, que teve alguma briguinha, alguma coisa, né? E às vezes essa briguinha é só isso mesmo, é uma briguinha, né? Uma coisa tão... Bom, então aí tu vai imaginar a pessoa ali na tua frente e tu vai olhar olho no olho nela. Tu vai imaginar ela perfeitamente, tu vai imaginar o rostinho dela como é. Tu vai olhar olho no olho nela e vai dizer pra ela coisas que tu sente no sentido de buscar se reconciliar, se harmonizar com essa pessoa. Se tu acha que tu errou em algum momento, pode pedir perdão. Lembre-se que os 10 primeiros dias que a gente está fazendo aqui desse nosso treinamento é porque vocês entendam que não existe a culpa e nem o perdão. Mas isso leva tempo até vocês entenderem bem isso. Então não é na aula de hoje ainda que vai cair essa ficha. Talvez caia até lá a 10ª, que é onde eu vou acabar esse ciclo aqui, tá? E a gente vai seguir outro depois. Porém, falando sobre o perdão, se tu acha necessário pedir o perdão para a pessoa, peça. Imagina, por exemplo, a pessoa, vamos colocar a figura do pai, por exemplo. Tu imagina o teu pai ali, tu imagina o rosto dele, olha no olho dele, né? E diz, pai, muito obrigado pela vida que tu me deste. Muito obrigado por tudo que tu fez. Eu sei que foi o possível que tu fez pro teu nível de consciência. Eu sei que tu me amou. Eu sei que tudo que tu fez por mim foi o teu melhor. Eu te agradeço muito. Né? Se tu acha que deve pedir perdão por alguma coisa, peça. Eu não gosto muito, né, desse negócio de culpa nem de perdão, porque o perdão, ele valida a culpa. E eu quero que todos vocês se livrem da culpa. A gente vai chegar lá. Mas se tu acha que tu deve pedir perdão, peça. Não tem problema. Dentro do teu nível de entendimento no atual momento, pode fazer o que tu sentir vontade, tá? Aí tu vai enxergar aquela pessoa ali e tu vai dizer tudo que tu quiser. Tu vai ficar de bem com aquela pessoa, de reconciliar. E te imagina abraçando aquela pessoa. O pai, a mãe, ou alguém que tu queira te reconciliar. Pode ser uma amiga, um ex-namorado, uma ex-namorada, um colega de trabalho que tu teve, não tem problema. Então essa técnica é a que eu prometi pra vocês ontem que eu falaria, que é uma técnica de reconciliação. Tu pode fazer pra mãe, que é muito importante, né? A mãe é uma figura ímpar na vida da criança que nós fomos e na vida adulta que a gente está desenvolvendo, né? Através do nosso subconsciente. Então, também pode fazer. Então, depois dessa técnica, né, que eu gosto muito e recomendo, eu vou falar também um pouquinho pra vocês sobre o Ho'oponopono, que muitas pessoas sempre me perguntam, né? Quem já me conhece há anos já sabe da minha opinião, que eu, em primeiro lugar, acho uma técnica maravilhosa, é boa, muito boa. Eu já fiz pra mim, inúmeras vezes. Porém, é uma técnica que ela tem que ser ela tem que ser exata. Ela tem que ser assim, ó. Se a pessoa, ela tá vou explicar, vou dar um exemplo. Se a pessoa, ela tá numa carga emocional muito forte, ela tá com muita mágoa, ela tá triste demais, ela tá frustrada demais, e ela começa a fazer o Ho'oponopono, ela vai trazer à tona sentimentos e emoções densas, pesadas, e vai vir tudo, né? É que nem esses processos de limpeza mesmo, né? Então vem à tona. Então se a pessoa ela já tá muito triste, ela já tá se sentindo muito culpada por várias coisas que ela tá passando na vida, e ela traz aquilo, nossa, isso dá o que as pessoas chamam de catarse na vida, né? Enche de problema, enche mesmo, porque depende do nível que ela tá. Então, às vezes, a gente sempre tem que começar, gente, com qualquer terapia, com qualquer análise, qualquer autoconhecimento teu, né? Quando tu vai exercer o teu autoconhecimento, tem que começar pelo que é mais fácil, pelo que é mais próximo. Tu não pode pegar, por exemplo, alguém que tem um trauma, vai lá começar por um trauma. Não, nunca. Porque vai começar no mais difícil, vai doer muito mais. Ela não vai se sentir apta para aquilo, ela não vai se sentir relaxada para reavaliar aquilo. Ela vai começar no mais difícil, vai ser muito mais difícil. Então, falando sobre quem gosta, por exemplo, do Ho'oponopono, pode fazer. Jamais eu vou dizer não pode fazer algo.
Tudo que eu tô passando pra vocês, gente, é pra que expanda mais a própria consciência de vocês. Nunca eu vou dizer pra vocês, olha, assim que tu tem que fazer, assim que tu não pode. Eu também tô aprendendo junto. Então, nunca vai ter alguém ou eu pra dizer pra vocês o que é certo e o que é errado. Vocês sempre vão fazer o que é certo dentro da consciência de vocês. E vai ser perfeito dessa forma. Nunca tu vai estar errado. Nunca. Porque é o teu grau de consciência no momento. Porque é o teu caminho no momento. Então, se tu gosta de fazer o Ho'oponopono, pode fazer, deve fazer. Porém, sempre, né? E até pra quem não gosta e tá com algum problema, né? De repente, que precisa perdoar, pode fazer. Eu ainda vou explicar pra vocês, como eu já falei até a aula 10, que o perdão e a culpa, eles não existem. Mas, até tu entender isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Nesses termos mais comuns, né? Mais leigos. Tu pode fazer. E aí, quando tu faz? Tu repete aquelas as 4 frases, né? Sem problema, pode repetir, pode fazer. Se isso te der um alívio, melhor ainda. Porém, tu sempre tem que ver a que nível tu tá. Se energicamente, como eu acabei de falar, tu tá lá muito embaixo, né? Na escala emocional, tu tem que te equilibrar um pouquinho. Porque vai trazer à tona, vai vir, né? Vai exteriorizar o que tu tem dentro. Então pode vir muita caca, né? Então tu tem que tomar um certo cuidado. Depois que a pessoa faz o Ho'oponopono, aí ela tem que seguir para uma outra fase. Por isso que eu digo, aí que tá o erro, ó. Se existe algum erro, é aí que tá. Tem pessoas que seguem no Ho'oponopono, ó, horas, meses. Tem gente que me diz assim que faz há anos que faz o Ho'oponopono. E não pode. Tu faz para uma determinada fase da tua vida e tu segue. Então tu não vai expandir tua consciência se tu sempre continuar fazendo. Como assim tu tá fazendo o Ho'oponopono há anos? Então quer dizer que tu não expandiu tua consciência ainda. Tu tem que fazer e seguir para uma nova fase. Como assim seguir para uma nova fase? É tu fazer, né, te liberar de todos aqueles sentimentos ruins e tu seguir em frente na tua vida. Se tu te curou daquilo, automaticamente tu vai seguir para uma nova fase. Se tu começar a repetir ele todos os dias, tudo bem, pode fazer todos os dias, não tem problema. Mas se tu fizer ali por mais de 6 meses, eu acho que o ideal seria 1 mês só. Mas se tu acha que tem que fazer sempre, então é porque não tá vindo resultado. Tu tá repetindo a mesma coisa e tá vivendo no problema. Aí é o errado. Por quê? Porque o teu momento presente, o teu agora é o que faz a tua realidade. Então, quanto mais tu reviver um problema, quanto mais foco tu der para um problema, maior tu torna ele. Tu vai estar trazendo tudo que é do passado pro presente, né? E aí é que tá a caca mesmo do negócio. Tu tem que avaliar as coisas que aconteceram na tua vida, te resolver emocionalmente, como eu digo, e ó, seguir. Não pode ficar revivendo o problema. Se ficou revivendo o problema, porque não tem cura nenhuma aí. Tá? Agora, esse vídeo aqui foi para explicar um pouquinho para vocês sobre a técnica essa. E eu vou fazer um outro vídeo para vocês explicando o restante da nossa aula de hoje, tá? Beijo!